Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal. Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Tudo é mais aqui, porque nós estamos exatamente na TV Mais ABC. Gostaríamos de agradecer todas as interações dos nossos queridos amigos telespectadores que perduram por mais de uma década. Todo mundo já sabe. Hoje eu não vou falar que no dia 1º de abril próximo passado a gente completou 12 anos no ar. E o programa extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. E o programa de hoje leva o esplendoroso número de 2000. Que é isso, gente? 556, é isso? Impressionante! Espetacular. Graças também à nossa produção, a Elisângela Lima, todas as meninas, o pessoal da parte operacional também, formada esta parte por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, o pessoal que já está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso no setor de comunicações, rádio e televisão. Tanto é que eles passam por aqui, aprendem, treinam em todos os nossos aparatos técnicos e depois, Jimmy, se catapultam para outras emissoras. Nós temos ex-funcionários trabalhando, ex-amigos, trabalhando em todas as emissoras da capital paulista. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Um exemplo, Marcelo Poli, por exemplo, no Bom Dia São Paulo. Carolina Ercolim na Jovem Pan. A Jussi, a nossa querida Jussi, no Bom Dia São Paulo, na redação. E assim por diante. Eu ficaria aqui um bom tempo citando os nossos companheiros que por aqui passaram e já estão altamente profissionalizados em todas as emissoras. E essa turma que está aqui. Por isso que eu pergunto no começo de todo o programa, porque se eles não concordarem, eu não faço o programa. A gente levanta, agradece a presença do convidado, vamos tudo embora. Vocês estão afins, sejam sinceros, resposta curta e grossa, vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar do Show Mais, sim ou não? Sim! Nossa, hoje vocês gritaram, a vizinhança toda acordou. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Sanches, é gastos com combustíveis. É um programa de utilidade pública. Ô, Jimmy, mostra a fúria pra eles aí, meu. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Deus. E nós estamos recebendo para esse tema importante, repito, que nós estamos classificando de utilidade pública, o tecnólogo mecânico Luiz A. Pigoso. Palmas para o Pigoso. Boa noite, obrigado por ter vindo, Pigoso. Um dos objetivos do nosso programa é mostrar o espectro de profissões que existe no planeta Terra. O que faz um tecnólogo mecânico? O tecnólogo mecânico, assim, é aquele que não se formou engenheiro, né? Então, na verdade, eu comecei a engenharia e depois, por um período, tive que parar, né, por uma questão profissional. E depois eu fiz tecnologia mecânica, que é bem próximo de engenharia mecânica, né? Tem a mesma qualificação, só que não assina como engenheiro. Mas um técnico mecânico, ele trabalha totalmente na parte mecânica, na parte de cálculos mecânicos, né? Como um projeto, um projetista de peças, de máquinas, como se fosse um engenheiro. E tem um vasto mercado? Tem. Hoje, principalmente aqui no ABC, né, com as montadoras todas, isso, inclusive, para hoje um montador, dentro de uma área de montadora, já é exigido, no mínimo, um técnico mecânico. Uhum. O Luiz está nos trazendo aqui um livro intitulado Consumo de Combustível. Eu gostaria de mostrar para os nossos amigos de casa.
E na contracapa aqui atrás, aliás, atrás está aqui, o desafio é extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. O que te levou a escrever esse livro, Luiz? Então, eu trabalhei por 35 anos numa grande montadora aqui no ABC, e aí acabei saindo por a questão da crise, né? A vida toda você trabalhou? A vida toda eu trabalhei nessa montadora, e aí eu adquiri muita experiência, principalmente na área de transporte. E dentro dessa área de transportes, né, eu comecei a ministrar algumas aulas, né, e comecei a pesquisar e me aprofundar dentro desse assunto, consumo de combustível. E comecei a encontrar algumas novidades que até hoje o pessoal ou não tinha se atentado ou não estava se preocupando com ele. E aí, por isso que eu estou chamando o meu trabalho de uma condução extraeconômica. Por quê? Você precisa ficar focado em todos os detalhes, porque hoje o diesel, principalmente, é o maior custo que tem dentro de uma empresa de transporte. Ela representa aí por volta de 70% do custo variável. E o transporte hoje, o frete está com preço baixo e os custos estão aumentando. Os pedágios estão altíssimos. Os pedágios estão altíssimos, os custos aumentando. E as empresas, então, precisam derrubar o custo imediatamente. Então, este livro, ele tem praticamente dois objetivos. Um objetivo é trazer um plano de ação para dentro da empresa, para o gestor de frota, aplicar um plano de ação, mapear todos os detalhes e começar a derrubar os custos. E o segundo objetivo é trazer para o motorista, um motorista que dirige um carro comercial, ou ônibus ou caminhão, todas as técnicas e algumas dicas modernas de condução, que ele consiga entender e dirigir de uma maneira diferente e trazer uma economia total nessa condução. O fator dirigibilidade, né? O como ele vai dirigir, influencia bastante no consumo, né? Mas muito. Hoje existem, infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem muita pesquisa, não tem muito material para pesquisar. Mas na Europa e nos Estados Unidos, onde eu pesquisei bastante, nós temos aí muitas informações que mostram que um motorista hoje, motorista que dirige mais agressivamente, ele contribui para aumentar os custos em mais de 30% dos custos variáveis dentro da empresa. É muita coisa, é muita coisa. Então, eu trago essa novidade e trago algumas técnicas, algumas dicas para os motoristas, trazer essa condução para uma maneira gentil. Ele dirigindo de uma maneira gentil, ele consegue derrubar os custos não só com o combustível, mas também o custo com pneu e custo com manutenção, porque tudo influencia com o pé do motorista. O carro automático, então, me veio à mente agora, né? Pela tecnologia que compõe, né? A mudança de marcha, quando o carro pede, quando o motor pede, ele tem esse gasto também? Ele substitui o bom motorista? Na verdade, ele não substitui o bom motorista. Ele, vamos dizer assim, que ele iguala um pouquinho o mau motorista com o bom motorista. Mas está entre um e outro. Ele iguala e traz, vamos dizer assim, a dirigibilidade para a média. Só que o carro automático, ele não elimina totalmente o motorista, e o motorista habilidoso, o motorista bom, que trabalha focado na economia de combustível, este motorista, ele tem que interagir com o carro automático. A partir do momento que ele está interagindo, porque o computador, ele simula algumas situações, e tem algumas situações que ele não reconhece. E aí o motorista tem que interagir manualmente para ir no modo extraeconômico. Quando o motorista interage desta maneira, ele consegue economizar muito mais muito mais combustível com o carro automático. Porque o motorista mais agressivo, né? Mesmo dirigindo um carro automático, ele pode mandar ordens descoordenadas para a mudança da caixa. Sim, exato. Ele se perde. Ele acelera exageradamente, o carro muda de marcha, daqui a pouco ele diminui sem necessidade e o carro puxa também. É interessante isso. Então ele tem que interagir manualmente para vir para um modo mais econômico ou um modo extra-econômico, como eu chamo. O mais econômico de todos seria, se você fosse fazer uma pirâmide, seria a estrada no speed control a 80 por hora. Exato.
Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, velocidade. Hoje, nós temos praticamente todas as estradas, ela regulamenta, a maioria das estradas, regulamenta numa velocidade máxima de 90 km por hora para caminhões de porte pesado. E eu fiz um estudo, e esse estudo não está dentro da parte automobilística, e sim na parte da NASA aeroespacial, que quando a resistência do vento ela passou de 85 km por hora, ela muda o V ao quadrado. Quando muda o V ao quadrado, o que acontece? Eu preciso de mais energia, né? Eu preciso consumir mais combustível para vencer essa força. Então, hoje, pensando numa condução extraeconômica, a transportadora que quer ver uma redução de custo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que limitar a velocidade dela em 85 km por hora, porque aí ela não muda a condição da velocidade do vento, velocidade ao contrário. E tem uma série de fatores também, né? É uma síndrome, né? Sim. Porque tem a qualidade do combustível. Eu mapeei, no meu livro aí, eu fiz essa pesquisa toda e mapeei aí, nós podemos contar com mais de 100, 150 variáveis que interferem no consumo de combustível. Calibragem de pneu, motorista, perfeito. Aerodinâmica, assim, qualidade do combustível. O carro puxando para a direita ou para a esquerda já vai interferir em todo o cálculo possível e imaginável. Então, assim, hoje a empresa que quer ficar no mercado, quer ter seus custos controlados, ela tem que mapear todos e possíveis variáveis e trabalhar junto com seus colaboradores. Claro, imagina uma empresa de logística que cobre o território nacional, que nós temos grandes empresas, né? Com às vezes, a incapacidade do motorista ou capacidade. Estou dizendo que ele é um fator que influencia muito. As condições das estradas, não é? Também eu acho que trafegar com o tanque cheio, meio cheio, parcialmente cheio, também deve ter algum resultado. Influencia bastante. Não influencia? Inclusive, uma das recomendações é que todo dia à noite ele abasteça e durma com o tanque cheio. Porque à noite... repousar. Porque ele cria um vapor e esse vapor cria água. E a água no combustível faz o quê? Ele apaga a explosão. Então, ele interfere e muda a potência do veículo. Então, pensando em todos os detalhes, né? Como a gente fala ali, buscando economizar em cada processo do detalhe, esse é um dos detalhes que o operador logístico ou o gestor de frota tem que ter dentro do seu procedimento. O peso da carga, óbvio, né? Porque de repente você estoura 400, 500, 1 tonelada, que deve acontecer muito, só que eles devem computar, né? O que vai gastar mais de gasolina para puxar isso, não é? E, ao mesmo tempo, que eles estão ludibriando as autoridades. Dentro de uma operação logística, se o operador conseguir, como, vamos dizer assim, com uma mentalidade de avião, que ele só carrega o combustível necessário para ele de um lugar para o outro, se ele tiver essa condição logística, é muito melhor para ele não levar um peso desnecessariamente, carregando um peso 500 quilômetros desnecessariamente de combustível. Então, é possível dele ver essa operação e rever essa operação logística. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Amanda, eu gostaria que você fechasse no livro e fosse para o intervalo, mostrando a capa desse livro, que é muito importante, gente. Olha, eu estou fazendo as perguntas que me vêm à mente e já deu para sentir a complexidade da coisa. Sim. A complexidade, o negócio é para fazer um estudo mesmo, escrever um livro. Parabéns, o Luiz, pela iniciativa. Então, já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o nosso Show Mais. Hoje, assunto que está sendo classificado como de utilidade pública, gastos com combustíveis. Atenção, empresário, empresas de logísticas, né? Que todo mundo tá bem escolado, né? Mas dá para melhorar bem e diminuir bem os gastos com os combustíveis se seguir todas as orientações do Luiz Pigoso ao escrever o livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Eu quero falar da LL presente. Uma questão de atitude é LL.
Vai lá na LL, você vai ver a diferença de uma loja convencional para a LL. Produtos diferenciados. Gente, é tudo muito legal na LL. Ah, Darcio, deve ser tudo muito caro na LL, hein? Chique desse jeito. Pior que não. Pior que não. Tudo de qualidade diferente e tudo a preço muito acessível. Dê um pulinho lá, tem as consultoras da LL, agora você pode tirar foto no céu, na sua casa e levar. As consultoras podem, à distância, decorarem a sua casa, o seu lobby, sei lá, onde você quiser. E se for preciso, se ficar meio difícil, elas vão até a sua casa. Pronto, assunto encerrado. Marque aí uma agenda, vai tomar um chazinho, um cafezinho. LL Presentes, na Rua Laura, 740. A Rua Laura fica na Vila Bastos. Em que cidade? Fica na cidade de Santo André. Pronto, estamos de volta com o tema gastos com combustíveis, recebendo o tecnólogo mecânico Luiz A. Pigoso, que escreveu o livro que a gente está mostrando para os nossos amigos de casa, Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Ô Luiz, tem países que já estão bem mais descolados do que nós. Bom, primeiro já sai da montadora com uma tecnologia, acho que mais apurada, não é? Você poderia citar alguns e os mais displicentes também? Sim. Infelizmente, no Brasil ainda nós não avançamos, principalmente na nossa legislação. Só para um exemplo, né, o ABS e o airbag, o ABS, por exemplo, há mais de 30 anos já está desenvolvido na Europa, e a partir de 2013 que foi lei no Brasil. Então, quantas pessoas não morreram aqui por o veículo dela não ter um ABS, que é um opcional que diminui aí 30% o volume de acidentes. Na linha de caminhões pesados é a mesma coisa. Se você pegar hoje um caminhão europeu de ponta, ele está pelo menos uns 10 anos avançado num caminhão que é produzido hoje aqui pelas melhores montadoras do país. Em que pontos? De tecnologia e proteção. Então, hoje, por exemplo, você pega um caminhão europeu, ele já tem hoje, já sai de linha, de fábrica, ele não precisa ficar pagando por esse opcional, né? Todos os aparatos de segurança, por exemplo, de um sensor que avisa quando entra um carro no ponto cego de um caminhão. Isso é interessante. Hein? Isso é interessante. Já tem hoje a maioria, todas as montadoras, tanto nos Estados Unidos como na Europa, já tem sensores que, se o motorista não frear o veículo dentro da velocidade que ele está no ponto certo, o próprio caminhão já aciona os freios. Cálculo feito automaticamente. Cálculo feito automaticamente e não provoca um acidente. Então, assim, tem vários aparatos eletrônicos de segurança hoje que nós estamos, assim, bem longe de ter internamente no Brasil, por uma questão de legislação, e as montadoras também não querem agregar custo, certo? Então, ela continua vendendo um produto com preço talvez alto, mas com uma tecnologia baixa para aumentar a sua margem. Lá na Europa, quando aparece um aparato de segurança, imediatamente já vira lei, porque está salvando vidas. E aqui, infelizmente, o nosso Congresso, até isso virar uma lei, demora 15, 20 anos para ser analisado, porque tem lobbies e interesses dos dois lados. Ô Luiz, eu queria te fazer uma colocação que eu acho interessante, que na medida que esse conforto adentra a boleia, não é? O motorista tem de ter um outro tipo de formação, né? Porque senão ele pode até pegar no sono com muito mais facilidade. Eles já andam exaustos com a questão de logística, que mandam ele entregar uma carga a 1.800 quilômetros em 2 dias. Não é? Já tem esse problema, que é um problema humano, não é? E com todas essas facilidades, ele não fica meio... Tanto é que você viu esse carro que dirige sozinho, que acabou matando o motorista que estava mostrando, que ele perdeu o controle, não sei o que aconteceu, o carro ficou louquinho, não é? E se chocou de frente, né, com um caminhão, uma coisa parecida. Então, toda essa tecnologia, a tecnologia, quer queira ou não, ainda existe falhas, né? Apesar que nós temos aeronaves que chegam em outros planetas, né, só por tecnologia, mas aqui na Terra nós temos várias variáveis que impedem que a tecnologia seja 100% precisa. E
E esse ponto que você tocou é um ponto muito interessante, porque dentro dessa linha de caminhão pesado, ou ônibus pesado, da linha pesada, a tecnologia ela vem avançando muito mais rápido do que a qualificação dos motoristas. Uhum. E aí agora eu tenho o quê? Um desbalanceamento muito grande, porque eu tenho um caminhão com alta tecnologia embarcada, que às vezes o motorista dirige sem usar 10% do que o caminhão oferece para ele, porque ele tem medo de utilizar ou não sabe utilizar. Então, isso O que é um perigo, né? E que é um perigo, porque aí eu vejo assim com duas situações. Uma, as próprias empresas não investem nos seus motoristas, na sua capacitação, até mesmo compram um caminhão de alta tecnologia, mas não prepara o motorista para utilizar aquele caminhão. E também, por outro lado, infelizmente, os nossos motoristas, ele veio o quê? Ele veio de uma cultura familiar, né? Veio se envolvendo familiarmente e virou um motorista. E o motorista, hoje, praticamente, é uma classe que ele não quer evoluir, ou talvez ele tenha uma certa dificuldade de evoluir, porque ele trabalha aí por volta de 8, 10 Acho horas que ele não por dia. tem nem tempo para evoluir. E aí, como é que ele vai sair da boleia para poder se capacitar ou para poder estudar? Aí ele tem que parar. Se ele parar, ele não ganha dinheiro. Então. Então, assim, este meio tempo, alguém precisa começar a pensar, alguém que eu digo, são as confederações, né, os sindicatos, se envolverem num projeto, mas um projeto amplo, né, para juntar as montadoras e os motoristas, para daqui 5, 10, 15 anos, a gente ter os motoristas junto com a tecnologia desenvolvida. Perfeito. Eu vejo também um outro problema, né? Nós humanos temos o choque de gerações, né? Entre filhos, netos, bisnetos, né? E nesse assunto de tecnologia, de caminhões, de veículos pesados, não é? E quem vai dirigi-los, que daqui para frente a gente crê que deve ter uma outra formação, uma outra visão, né, daquilo que ele está carregando e de toda a tecnologia que o cerca, em relação aos veículos menores, não é? Que passam a 180, 170, não é? Precisa ver até deslocação de vento, isso e aquilo. Por isso que os desastres que acontecem não sobra nada, né? Não é uma incompatibilidade de veículo pesado e veículo leve, não é? Em relação ao uso dessa tecnologia? Então, no Brasil, nós temos um agravante porque 70% de tudo que é produzido no Brasil é transportado em cima de caminhões. Então, diferente de outros países que têm outros modais, né, de transporte, e o Brasil, por uma questão política, ele focou no transporte rodoviário. Deixou apodrecer as ferrovias, né? Deixou apodrecer as ferrovias. E aí, o que aconteceu? A infraestrutura da malha rodoviária não avançou, a quantidade de caminhões cresceu muito, e aí eu tenho aqui uma mistura de carro de passeio com veículos comerciais. E aí vocês veem, hoje, por exemplo, começaram a ter algumas leis de proibir veículos pesados finais de semana, e aí você atrapalha toda a operação logística, aumenta o custo da operação logística por falta de infraestrutura de uma estrada de saída, de desvio de grandes cidades, né, para a parte logística fluir, né? E hoje, como os grandes caminhões estão atrapalhando o feriado ou final de semana do passeio, eles estão proibindo em algumas vias de trafegar. E isso aumenta mais ainda o custo logístico. E a gente não pode imaginar só imigrantes, o Rodoanel, a Bandeirantes. Não. Eles vão entregar essa carga lá na Conchinchina. E o que deve influenciar também no consumo de combustível é passa nesse buraco. Aí, para no outro. Ele fica fazendo tititi 100 quilômetros. Isso dá um gasto fantástico, né? Exatamente. Então, dentro do ranking de custos... Esse tititi é freio a ar, né? Freio a ar. Tá. Dentro desse ranking de custos, um dos maiores custos, né, que sobrecarrega são as qualidades das estradas. Então, a quantidade de buracos, a quantidade de desvio que às vezes tem que fazer por falta de asfalto, eles têm que rodar aí 600, 200 quilômetros. E se atola, então? Ele gasta o tanque. Exatamente. Então, assim, infelizmente, a nossa infraestrutura operacional de logística,
está sendo sobrecarregada com custo por falta de infraestrutura de malha rodoviária adequada para o nosso distribuição de produto, que o Brasil focou na malha rodoviária e não cuidou dela. A gente precisa tornar teu livro aqui mais popular, mais conhecido, porque ele é muito importante, não é? Você vê nesse papo aí de pouco menos de meia hora, a gente tocou em muitos pontos terrivelmente importantes, muito importantes, não é? Aliás, hoje em dia tudo é importante. Você tem que ir no supermercado sabendo que naquele supermercado 30 itens são mais baratos, mas do 30º ao 45º não. Aí você vai no outro e leva as ofertas. É que nem nos Estados Unidos, a dona de casa vai fazer compra lá, tudo com cupom. Descontou 50 cents aqui, opa! Não é? A gente precisa criar essa mentalidade. Exatamente. Não é? De não deixar para lá, não deixar barato. Não é? E nota zero também para os motoristas que furam a cancela dos pedágios. Mas não é por aí. Isso não é aí que vai baixar o custo da operação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu queria até aproveitar essa oportunidade de agradecer os leitores, as operadoras, as transportadoras que estão acreditando no meu trabalho. Hoje eu estou comemorando a marca de 3.000 livros vendidos, né, em menos de um ano de lançamento, e praticamente 70.000 visualizações nos meus vídeos. Parabéns, no canal do YouTube. Então, assim, eu consegui achar uma didática simples, prática, que está ajudando aí muitos motoristas, muitos embarcadores, muitas transportadoras a economizar combustível e, lógico, se você pegar um caminhão, ele polui muito. E o meio ambiente, quando você traz a redução do consumo de diesel, o meio ambiente agradece muito. Nós vamos ter aí menos chuvas ácidas, menos poluição, principalmente num grande centro desse, né? Então, todo mundo agradece quando você tem um menor consumo de combustível. Luiz A. Pigoso, tecnólogo mecânico, autor do livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Agradeço o volume autografado que você me trouxe. Obrigado pela presença. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto, e o J+, à 00:30. Va bene per ore solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani. Bella! Tchau! Ostentação hoje em dia é chegar no posto de combustível e falar: enche o tanque aí, meu!